Olá pessoal, então vamos dar prosseguimento, né, à nossa série de vídeo, a nossa série de vídeo, refutando aqueles textos que supostamente, né, ensinam a Trindade, né, falando mais especificamente da santidade de Jesus Cristo, né, dizendo que ele é tão Deus quanto o Pai, né. Então a gente vai refutar esses textos, certo? Um texto que é muito usado por trinitários é o de João 5,18. A gente vai ler aqui o texto de João 5,18, mas eu vou também apresentar aqui algum contexto, né, do capítulo 5. Né? Vamos ler o livro do versículo 18 e alguns outros também, conforme vocês podem ver aí, tá bom? Então vamos direto ao texto. Né? João 5,18 diz assim, olha, está aqui em letras escuras, né? 18. Então os judeus, com mais empenho, procurando matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, o argumento aqui, né, usado pelas pessoas que creem na Trindade, é de que, tá vendo, olha só, Jesus ele era Deus igual ao Pai, né? Era isso que ele estava ensinando naquela época, né? Que Deus e o Pai eles são iguaizinhos, né? Ele é também Deus, também deve ser adorado, enfim. Então, será que é isso mesmo que Jesus estava falando? Né? Então, o fato é, meus amigos, meus irmãos, é que Jesus, quando ele veio à Terra, precedente a ele, nenhum homem jamais disse nada parecido. Olha, eu já existo muito antes dessa minha vida humana aqui. Eu era uma criatura espiritual. Nunca existiu nada parecido. E era isso que Jesus Cristo ele estava falando. Olha, Deus, ele é meu pai. Deus, ele é meu pai. Eu já existo há muitos anos aqui, né? Por isso que eu tenho esses poderes, né? Eu consigo operar milagres, né? Eu tenho tanta autoridade assim, é porque Deus é meu pai, né? Ele falava com autoridade e aquilo incomodava aquelas pessoas. Então Jesus ele ensinava que ele era o próprio Jeová? Não, não era isso que ele ensinava, né? A gente vai ver aqui que o próprio texto mostra isso, né? Que não era isso que ele ensinava. Então a gente já leu o 5,18, vamos prosseguir lendo o 19 e o 20. Diz assim, ó. Aqui está a tradução que eu usei, tá? Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo que este faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz. Ele mostrará obras maiores do que essas para que vos admireis. Ok? A gente vê que aquilo que Jesus tem a capacidade de fazer, que ele faz, o poder, o conhecimento que ele tem, ele adquiriu não sozinho, mas é o pai que ensinou ele, mostrou para ele, né? E que permite que o filho faça dessa mesma forma. Então, a gente nota isso aqui, né? A gente consegue perceber uma certa similaridade entre um aluno e um professor. Né? Vamos dar prosseguimento aqui à leitura, que eu também não quero deixar o vídeo muito longo. Vamos aqui continuar lendo o 25 até o 30. Vamos passar para os próximos slides, também são bem interessantes. 25 em diante, olha. Em verdade vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Olha como é que Jesus se colocava, né? Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, deixa eu dar um pause aqui, né? na leitura. Interessante porque essa característica de ter vida em si mesmo, de fato, só Deus tem. E a gente vê que Jesus, igual a Deus, ele também tem essa característica de ter vida em si mesmo, né? A vida, a fonte da vida é Deus. E quem se desconecta de Deus perde a vida, né? Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, foi isso que aconteceu com Satanás e o diabo. Se desconectou de Deus, se ficou em oposição a Deus, a vida ela vira como se fosse uma bateria. Quando aquela bateria chega no final, o aparelho desliga e acaba, morre ali, né? E Jesus, ele tem essa mesma característica do Pai, né, de ter vida em si mesmo. Mas isso por quê? O próprio texto que fala, né? Olha, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, se Jesus tem essa qualidade, né, essa característica, né, divina, foi porque o Pai assim quis. E foi somente graças ao Pai. É isso que a Bíblia diz, tá, meus amigos? Aqui é o princípio da sola escritura, tá bom? A gente não está indo além. Isso aqui é o que está escrito aqui na Bíblia. Se Jesus Cristo ele tem essa capacidade, foi porque o Pai deu isso a ele. Tá? Vamos dar prosseguimento aqui com a leitura. 27 até algum, em diante, né? Jesus falando, né? Ele deu o poder de executar o julgamento.
porque é filho do homem. Não vos admireis com isso. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão, que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ou seja, do Pai, né? Vamos dar prosseguimento. Próximo slide, né? 36 em diante. Eu, porém, tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o Pai me encarregou de consumar, tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Então, dá um pause aqui rapidinho, né? Aqueles falsos líderes religiosos, né? Aqueles fariseus, né? Aqueles falsos líderes, eles estavam perplexos, né? Como que Jesus podia perdoar pecados? Como que Jesus podia não, não, não seguir as leis do sábado, né? Do descanso sabático? Como que ele podia ressuscitar, operar milagres? Né? E Jesus Cristo ele estava falando, olha, eu faço essas coisas não é porque eu sou um homem comum, né? Não é nada disso. É porque eu sou filho de Deus. Eu sou o filho do Altíssimo, do servo que eu sou filho do Deus a quem vocês são servos, né? A quem vocês adoram. Aqueles homens ficavam com inveja de Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo ele estava falando de si mesmo, né? E, e explicando por que ele tinha aquela autoridade, né? Porque ele era o filho de Deus. Bem, vamos prosseguir aqui que eu vou explicar melhor, tá? 37 em diante. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. E sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. O que é que acontece, né? O Antigo Testamento, né, que era a Bíblia, vamos dizer assim, né, que os judeus usam, né, como Antigo Testamento, ali apresentava que no futuro viria alguém semelhante a Moisés, né? Uma pessoa que seria representante do próprio Deus Altíssimo, né? Esse alguém era o próprio Jesus, né? Todas as profecias antigas, né, lá de Isaías, o próprio de Êxodo, né? Todas elas, até Gênesis, elas se cumprem em Jesus. Então, Jesus, ele é o único meio pelo qual Deus escolheu para salvar a humanidade. Não existe outro caminho que não seja Jesus. É por isso que a Bíblia diz, né? Jesus fala assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem a Deus senão por mim. Só tem eu de caminho. Não existe outro Salvador além de Jesus. E aqueles homens, esses falsos líderes, né? Perversos, cheios de intenções erradas no coração, eles se apegavam a Moisés. Né? Falavam, não, a gente aqui que conhece a Bíblia, e eles não reconheciam que todas aquelas profecias, né, da Bíblia batiam justamente em Jesus, né? E eles não reconheciam Jesus como o Messias, né, como o Cristo. De fato, até hoje, né, nos dias de hoje, os judeus eles ainda esperam, aguardam a vida de um Messias, né, de um homem que vai ser semelhante a Davi ou semelhante a Moisés, né? Então, eles não aceitaram Jesus, né? E se não aceitaram Jesus, então não existe vida. Por isso que Jesus falou isso, né? Não existe esperança para esses homens. Quem não reconhece Jesus como o caminho, a verdade e a vida, infelizmente, não tem esperança para essas pessoas, né? Somente Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Não existe outro além de Jesus Cristo, né? O Messias. Então, vamos prosseguir aqui, né? 42. Mas eu vos conheço, não tendes em vós o amor a Deus. Vim em nome do meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podes crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Jesus aqui falando, né?
Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é o vosso acusador, ele em quem pusestes a vossa esperança. Aqui Jesus ele está justamente falando isso. Olha, Moisés ele já falava de mim. Em Isaías, outros profetas também falavam de mim, né? Davam os sinais para que as pessoas pudessem identificar quem seria Jesus. E todos os sinais, todas as evidências do Antigo Testamento, das Escrituras antigas, apontou de fato para Jesus. Aqueles homens não reconheceram Jesus porque, é igual Jesus falou, eles não tinham de fato o temor de Deus. Eles amavam mais os lucros. Né? Quem tinha humildade, né? Não tinha ganância pelo poder, pelo dinheiro, por outras coisas, reconheceu que Jesus era de fato um Messias. Né? Essas pessoas têm essa esperança para o futuro. Já esses homens não. Esses homens se apegavam muito a Moisés. Por isso que aqui no finalzinho Jesus Cristo falou, olha, não pensas que eu vou vos julgar diante do Pai, né? Então Jesus não vai nem precisar falar nada diante de Deus. Ele vai deixar que o próprio Moisés fale, olha, os homens, né, que acreditavam em Moisés, que teriam a vida por meio de Moisés, o próprio Moisés, né, já apontava para Jesus, né? Então foi basicamente isso que ele quis dizer. Mas um texto que eu quero chamar a atenção é o 5:44. Jesus Cristo, quando está falando com aqueles homens, ele mostrou que Deus é somente um, é somente o Pai. Olha só o que ele falou, olha. Como podes crer vós que recebeis a glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Então, o Deus único aqui, Jesus Cristo falou, olha, só tem um Deus. O Deus único, quem que é? Pai. Ele não se coloca aqui, né? Ele não está se colocando aqui. Então, sempre que Jesus Cristo fala a respeito de Deus, ele nunca se coloca como Deus. Ele sabe que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, é somente um, que é o Pai, é o Deus. Então, isso que é interessante, né? Esse texto aqui, né? Chama atenção sobre isso, né? Ele não se coloca aqui, né? Vocês deveriam procurar mim, olha. Era a mim que vocês adoravam lá no passado. Vocês, os judeus, vocês não adoravam a mim? Era a mim que vocês têm que adorar. Mas não, ele falava, olha, vocês adoram um Pai. Eu sei que vocês adoram um Deus, Deus único, que é o Pai. O Pai é o único Deus. Aqui a gente consegue notar isso, tá bom? Vamos passar para um próximo texto, né? Esse próximo texto aqui, eu vou exigir um pouquinho mais de tempo aqui, né? Vou ter que despendir um pouquinho mais de tempo para explicar ele, apresentar outros textos. O texto aqui usado por muitos trinitários é de João 8, 57 e 58. Vamos fazer aqui a leitura, eu já volto no meu slide aqui. O João 8, 57 e 58 diz assim, Jesus falando, né? Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens nem 50 anos e vistes Abraão? E Jesus responde, né? Em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou, né? Que é uma tradução Almeida revisada e corrigida, né? Então, muita gente diz que quando Jesus fala isso aqui, ó, no finalzinho, olha, eu sou, ele está se referindo normalmente a Êxodo, né? A Êxodo 3:14. As pessoas dizem que lá em Êxodo 3:14, quando Moisés não, Moisés, né? Quando Moisés está ali falando com aquela sarça ardente, né, que era um anjo, na verdade, né, falando ali, Deus ele se apresenta como eu sou, né? Só que é uma tradução ruim, tá bom? Eu não gosto das Ferreira de Almeida porque eles fazem isso de propósito, né, para confundir. Tanto é que eu até coloco aqui, olha, a João Ferreira de Almeida, as mais antigas, olha, do ano de 1819 e de 1850, olha como é que eles vertiam Êxodo 3:14. A melhor tradução não é eu sou, é eu serei, né? Então aqui, olha, e disse Deus a Moisés, serei o que serei. Também aqui, ó, esse aqui é o de 1850. Serei o que serei. Então, não é eu sou, é eu serei. Ou também algumas outras traduções melhores, né? Também fala eu mostrarei ser aquilo que eu mostrar ser. Tem até um tradutor, né, bem conhecido aqui no Brasil, Luiz Saião, ele mesmo reconhece isso e fala: tradução de Êxodo 3:14 não é eu sou, é eu serei. Ou então, isso que como eu apresentei aqui agora no final, né? Mostrarei ser aquilo que eu mostrar ser. Então, é um evento futuro, não um evento presente.
E eles fazem isso de propósito, né, para confundir. Também tem muita gente que diz que aqui é a melhor tradução de João 8:58 não é eu sou, mas sim eu tenho sido, eu tenho existido. Mas vamos voltar aqui ao slide. Eu sou, conforme eu havia dito, né, para vocês já, não é referência a Êxodo. Tem alguns outros trinitários que também, né, sabem disso que eu expliquei para vocês, que em Êxodo não é eu sou, mas na verdade a melhor tradução seria eu serei, né? Então eles não usam mais o Êxodo. Eles falam que não, Jesus Cristo ele não está falando, não está fazendo referência ao livro de Êxodo 3:14. Eles falam que está fazendo referência ao livro de Isaías, né? Eu acho que eu menciono aqui. Isaías, né? Então a gente vai atacar essas duas narrativas, né? Uma que não é referência nem a Êxodo e nem a Isaías, tá? A de Êxodo eu já expliquei aqui para vocês, né? Que a tradução eles fazem isso propositalmente para levar as pessoas a crer na Trindade, né? Mas aqui não é eu sou, é eu serei, né? Lá em livro de Êxodo. Uma melhor tradução aqui para João 8:57, 58, não seria eu sou, mas sim eu serei. Mas eu vou trabalhar com essa ideia do eu sou, tá bom? Vamos fazer aqui, continuar a leitura. Olha. Em várias ocasiões, Jesus ele falava eu sou. E nessas ocasiões não se refere ao nome de Jeová, tá bom? Não se refere lá ao Antigo Testamento. Ele simplesmente usa a palavra eu sou, né? Com a palavra para se auto-identificar. Não é que ele estava fazendo referência ao Antigo Testamento. Normalmente, quando Jesus faz uma referência ao Antigo Testamento, isso fica bastante claro, tá? Ele fazendo referência ao Antigo Testamento. Isso é uma ideia que as pessoas tentaram atribuir a Jesus Cristo, né? Como se ele estivesse falando do Antigo Testamento, tá? Então, isso é uma falácia, né? Isso não é verdade, conforme eu próprio mostrei para vocês. As Bíblias já antigas as pessoas já sabiam isso. Lá de 1800 as pessoas já sabiam que ele não falava eu sou, mas sim eu serei. E a gente também vai usar essa nova tradução, essa nova narrativa, né, que as pessoas usam, né, essa nova defesa, argumento, de que Jesus aqui em João 8:58 ele estava falando de Isaías. Tá, deixa eu continuar fazendo aqui a leitura do slide para mim não me perder. Caso o trinitário ache que é referência sobre Êxodo, o argumento é falso, pois todas as traduções estão erradas propositalmente, como eu expliquei para vocês, para levar o leitor a crer na doutrina da Trindade, já que em Êxodo 3:14 a melhor tradução seria eu serei, ou seja, no futuro, e não no presente. Além disso, há quem diga que quando Jesus falou eu sou, a melhor tradução seria eu tenho sido, né? Porque Jesus Cristo, ele estava ali falando com os fariseus, né? Eles falavam assim, poxa, vem cá, como é que você fala? Você não tem nem 50 anos, como é que você conheceu Moisés? E aí Jesus Cristo ele falou, olha, desde aquela época eu já existo, né? Eu já tenho sido, eu tenho existido. Então, o que faz muito mais lógica, né? Já se ele acreditar que eu sou é referência a Isaías 43, é isso aqui. Tem gente, oh meu Deus do céu. Tem gente que fala que quando Jesus Cristo disse eu sou, ele está fazendo uma referência a Isaías 43. Mas eu também vou provar que esse argumento é falacioso, é mentiroso, tá? Não faz sentido. Essa associação está completamente errada, tendo em vista que o contexto de Isaías não permite aplicar Jesus a Jeová, nem vice-versa, nem que Jeová é Jesus, nem que Jesus é Jeová. Tendo em vista que Isaías 43, a gente vai fazer essa leitura aqui, tá? 43, 10 e 11. Ali é o próprio Pai falando, é o próprio Jeová falando sobre Jesus. Então, não é Jesus falando sobre Jesus. Ali é o Pai falando sobre Jesus. Então, Jesus ele não poderia aplicar um texto que era o Pai se referindo a si. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês, isso vai ficar bastante claro quando eu mostrar o texto, tá? Vamos lá para frente, olha. Isaías 43, 10 e 11. Eu coloquei aqui para vocês, olha. Isaías 43, 10 e 11. Isaías, muita gente diz que Jesus Cristo falou lá eu sou, é uma referência a Isaías 43, 10 e 11, que diz assim, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu
Eu sou o Senhor, ou seja, eu sou Jeová. Fora de mim não há Salvador. Então, aqui na verdade, muita gente está falando isso, né? Aqui, ó, Jesus Cristo, quando fala eu sou, é isso aqui, ó, é a Isaías 43. Aqui ele fala várias vezes, né? Eu sou. Só que aqui, quem está falando não é o Filho. Não é o Filho. Então, Jesus Cristo, ele não poderia atribuir uma palavra que foi o próprio Pai que falou assim mesmo, tendo em vista que a doutrina, a não ser que a pessoa crer no unicismo, né? Se você crê no unicismo, aí faz sentido. Mas se você crê na Trindade, né, que são três pessoas diferentes, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, são pessoas distintas, são três pessoas separadas, né? Então esse texto não poderia ser aplicado a Jesus, porque que é o próprio que está falando, e eu vou provar para vocês isso. Olha só, Isaías fala assim, ó, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de Jeová, e o meu servo, a quem eu escolhi. Então, aqui, Jeová, ele está falando sobre o Filho. Quando Jeová fala assim, olha, vós sois as minhas testemunhas, Jesus Cristo, ele é chamado já testemunha, né? Então, aqui Jeová está falando sobre o Filho, olha, e o meu servo, a quem eu escolhi. Aqui também está se referindo ao Filho, né? O meu servo, a quem eu escolhi, é Jesus Cristo. Isso se cumpriu nele. Quando ele foi batizado, assim que ele terminou de ser batizado, saiu uma voz do céu e falou: este é o meu filho, o amado, a quem eu tenho aprovado, a quem eu escolhi, né? Então, isso aqui é uma clara referência ao filho, né? Eu sou o mesmo, que antes de mim não se formou nenhum Deus, depois de mim não haverá. Eu sou o Jeová, e fora de mim não há Salvador. Mateus 3,17 diz assim, ó, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, a quem me comprazo, né? Então aqui, olha, esse texto aqui de Mateus 3,17 é uma referência, é um cumprimento da profecia aqui de Isaías. Isaías 42:1 também fala isso, ó, repete essa mesma profecia, olha. Isaías 42:1, ó. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então aqui é o Pai falando a respeito do Filho, né, no futuro, né, que se cumpriu em Jesus. Aqui em Mateus mostra que isso se cumpriu. Em Mateus se cumpriu tanto Isaías 42:1 quanto Isaías 43, 10 e 11. Se cumpriu em Jesus. Então aqui não poderia ser Jesus usando a palavra de Deus, né? Até porque aqui quem estava falando sobre a vinda de Jesus era o próprio Pai. Então, a não ser que você creia, conforme eu disse, né, no unicismo. Se você é trinitário, isso não faz sentido. Se você é unicista, até faz sentido, porque o unicista crê que Jesus é a mesma pessoa que o Pai, o Espírito Santo são a mesma pessoa. É como se eles simplesmente tivessem se multiplicado, né, ou falando consigo mesmo, vamos dizer assim, né? Isso é unicismo. O unitarismo ensina que são três pessoas diferentes. Então, Jesus não poderia atribuir uma frase que foi o próprio Pai falando sobre ele, certo? Aqui é o Pai falando, olha, no futuro vai surgir o meu filho, né? Esse eu vou dizer, né? Esse é o meu, eu tenho prazer nele, né? Eu aprovo ele. Então, refuta essa ideia Então, aqui, quando Jesus Cristo ele falava o eu sou, isso não se aplica nem a Isaías e não se aplica também a Êxodo, quando Moisés fala lá com a sarça ardente, né? E já se apresenta, né? Eu sou. Porque ali a tradução não é eu sou, é eu serei. Então a gente vê uma má fé aí, né? Uma má fé de querer levar as pessoas à doutrina da Trindade. Vou voltar aqui meus slides, que eu acho que eu tinha umas coisas aqui interessantes também para falar, né? Eu sou a referência a Isaías 43. Deixa eu ver aqui onde eu estou lendo, né, para vocês. Completamente errado, tendo em vista que o contexto de Isaías não permite aplicar Jesus a Jeová, nem vice-versa. Tendo em vista que Isaías 43, ali é o próprio Pai, é o próprio Jeová falando sobre Jesus, como sendo a sua testemunha. Apocalipse 1:5 também comprova isso, né, que Jesus é a testemunha de Deus, né, do Pai, de Jeová. Deixa eu ver, acho que eu coloquei também. Apocalipse 1:5 diz assim, olha, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos levou aos nossos pecados com seu sangue.
fez de nós uma realeza e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, olha só que interessante, né? Para Deus, seu Pai. Então, o Pai é que é Deus, né? O Apocalipse também mostra isso. A ele pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mas o que eu queria mostrar aqui, olha, é que Jesus, ele tem esse título aqui, olha, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Então, lá em Isaías, voltando aqui de novo, aliás, está aqui já, né? Aqui em Isaías, quando fala assim, ó, vós sois as minhas testemunhas, né? Meu servo, a quem eu escolhi, aqui é uma referência ao próprio Filho, é uma referência a Jesus. Jesus é a testemunha fiel, o servo a quem Deus escolheu, quando se cumpriu lá em Mateus, né? Quando ouviu essa voz aqui do céu, este é o meu Filho amado. Então, meus amigos, não tem como. A trindade, aqui não tem trindade. Aqui é o Filho falando, né? Coisa que eu também queria destacar aqui, deixa eu ver se eu acho. Apocalipse, também como São Servo, quem escolheu. Quando Deus como Jesus é o Filho que ele próprio, né? E continuando a leitura, Jeová fala que não é Salvador. Ah, sim, né? Aqui fala assim mesmo. Isaías 43:11. Ali em Isaías 43:11, como eu li anteriormente, já lá fala que não há Salvador fora de Deus, né? E a gente sabe que Jesus não está fora de Deus. Jesus, ele é um enviado de Deus. Então, Jesus, ele está em união com Deus, né? Ele está em união com Deus. Assim como Deus usou homens para salvar o povo, né, a nação antiga, né, antigamente, no Antigo Testamento a gente vê que Jeová usava homens, né, usou juízes, depois usou reis, enfim, ele usava homens para salvar o seu povo. Esses homens estavam em união com Deus. E mais para frente, o próprio Jesus disse que ele está em união com o Pai e nós também estaríamos no futuro em união com o Pai e com Jesus, né? Então, Jesus ele não está fora de Deus, ele está com Deus. Então, o Salvador, Jesus ele é o nosso Salvador, né? Tinha uma coisa aqui que eu tinha anotado, deixa eu ver se eu acho. Todas as formas, bem, basicamente é isso, amigos. Eu tinha mais coisa que ia falar, mas é tanta coisa, né, que a gente acaba esquecendo, né? Tô dando o meu melhor aqui, mas eventualmente a gente acaba esquecendo. Vamos passar aqui para o próximo texto, né, que supostamente comprova a Trindade. É esse aqui de Mateus 1:23 e 24. Esse texto aqui, ele supostamente ele ensina a Trindade, né? É um texto que o Lucas lá fez no vídeo dele, que muitos trinitários usam para comprovar a Trindade, né? A gente vai fazer aqui agora a refutação. Mateus 1:22, Mateus 1:23, 24 e 25 diz assim, olha: Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, porque traduzido significa Deus está conosco. Emanuel significa isso. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa a sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Quando fala não a conheceu, não teve relações íntimas, né? Não, com ela, né? Não teve relações sexuais com a esposa, né? Até o dia que Maria concebeu Jesus Cristo. E ele o chamou com o nome de Jesus. Então, qual que é o argumento que trinitários usam, né? O fato da profecia, né? Que o anjo falou para colocar o nome de Jesus de Emanuel, né? Emanuel significa Deus está conosco. Então, eles usam dizendo assim, tá vendo? Jesus, ele é Deus. Tanto é que Emanuel significa isso. Jesus ali, ele é Deus, então ele estaria com o povo. Mas será que esse argumento ele tem lógica? Ele não tem lógica, olha só o que eu escrevi aqui. Vários nomes na Bíblia apontam para o Deus, que é o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, né? Então, vários nomes bíblicos, eles possuem parte do nome de Deus. Eu até dou aqui alguns exemplos. Nomes como Josué. O nome Josué significa o quê? Jeová é salvação. O nome Isaías também significa Jeová é salvação. Samuel também significa Deus ouviu. Então, por exemplo, né, Josué. Ele
Josué, ele era Deus, porque o nome dele significa Jeová é salvação. Ou Isaías, né, o profeta Isaías, ele era Jeová, porque o nome dele significa Jeová é salvação. Não, eles não são Deus, porque eles possuem esse título, né? Esses nomes, eles apontam para Deus. Eles ensinam sobre Deus. E eles mostram que aqueles homens, eles são representantes de Deus. Então, da mesma forma, Jesus, quando Jesus aqui recebe esse nome, né, Emmanuel, é para mostrar que a profecia de Deus, a vontade de Deus está se cumprindo e que Jesus ele é um representante de Deus. Ele, mais do que isso, né, ele é o próprio Filho de Deus, ele é o Filho unigênito e primogênito de Deus. Isso não significa que ali é o próprio Deus, Deus Todo-Poderoso Jeová, que está ali com eles. Não, significa da mesma forma como os nomes de Isaías, Josué, mostravam que Jeová estava ali com aquele povo, ele ia proteger, ele tinha a aprovação de Deus, ele ia receber as proteções de Deus também, as bênçãos. A mesma coisa com o nome de Jesus, né? É para mostrar que Jesus ele é um enviado de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é aquele ele é aquele que cumpre as profecias, né, de Gênesis, quando Deus falou que haveria a guerra, né, entre a mulher, os descendentes da mulher e a serpente, os descendentes da serpente, né? E o descendente da mulher pisaria a serpente, né, que é o diabo. Isso já era uma referência a Jesus, né? Então, basicamente é isso. Esse texto ele não comprova essa ideia, ele não abraça essa ideia de que Jesus ele é Deus. Ele apenas nos mostra algo, tá bom? Hoje a gente vai ficar por aqui, a gente tá com 30 minutos do vídeo. Meus amigos, gostaria de pedir perdão pelo áudio, né? Eu tenho que falar baixo porque é por causa do horário e eu não moro sozinho em casa. E eu gostaria de ter explicado de forma melhor, mas é tanta informação que às vezes a gente fica meio perdido sem saber por onde começar, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou dar prosseguimento aos outros textos, né? Vou tentar ser mais enxuto quando eu ver que é possível. E nos textos que eu achar que eu tenho que dar um pouco mais de atenção, explicar melhor, aí não tem jeito, tá bom? De qualquer forma, um grande abraço e até uma próxima.